capital do Pará, portanto, ela vem quase lá do extremo do Brasil, lá em cima, portanto, é a nossa convidada de hoje para dar sequência à série de entrevistas dessa cobertura das eleições municipais de 2020, aqui pela TVC e também pela TV JC. Então, ela está aqui nos bastidores. Vamos já chamar a nossa convidada de hoje, a Raquel Brício. E, Raquel, seja muito bem-vinda e agradecemos por ter aceito aí o convite. E já peço que você faça uma rápida apresentação, aquela introdução básica de candidato, quem é a Raquel Brício, como você entrou na política, o porquê você é candidata pelo UP, é um partido muito novo, e seria até interessante, Raquel, você falar um pouquinho, pelo menos uma introdução aí, sobre esse novo partido que poucas pessoas, inclusive, conhecem, né? Pessoas, principalmente, eu já vi pessoas, inclusive da esquerda brasileira, que não tem muita profundidade, não tem essa profundeza desse movimento UP e que deu destino, ou seja, a um novo partido. Então, seja muito bem-vinda. Olá, boa noite. Eu queria inicialmente agradecer imensamente essa oportunidade de estar aqui, né? A UP é um partido novo que foi fundado, né, no final do ano passado, né, conseguimos o registro legal em dezembro do ano passado, e que agora estamos participando pela primeira vez de nossas eleições. Eu me chamo Raquel Brício, eu sou ribeirinha do Médio Rio Moju, tive que sair de casa aos 11 anos de idade para seguir os estudos, como é a realidade de várias comunidades ribeirinhas aqui da Amazônia, não há ensino de 5ª a 8ª série nas comunidades. Então, ao passar para a 5ª série, as famílias têm uma decisão a tomar. Ou deixa a criança com apenas a 4ª série, Fundamental 1, ou segue os estudos num município mais próximo. Fui morar em Garapé-Miri, outra cidade também da mesma região, do Baixo Tocantins, e desde 2007 eu vim morar em Belém. E já passei no Cefet, né, hoje FPA, Conselho de Curso de Telecomunicações, e lá eu conheci o movimento estudantil. Lá eu tive o meu primeiro contato com o movimento social, com o movimento estudantil. Me interessei de imediato pela luta pela educação, porque tenho essa origem, sou filha de professora. Somos 8 irmãos, né, lá daquela comunidade, que nem todos nós tivemos a primeira oportunidade de sair para estudar. Então, já a pauta pela educação já me chamou bastante atenção, e de estar no Instituto Federal, fazendo curso técnico também, chamou a atenção a necessidade de se organizar para lutar por melhorias do ensino, né? Então, eu entrei no Grêmio Estudantil Cabanagem, fui presidente do Grêmio, e depois, onde eu fui estudando, fiz também movimento estudantil, né, na universidade onde me formei, na UFPA, na UEPA também, na estadual daqui. Já atuei também no movimento de mulheres, né, em toda a minha militância, pauta essa questão, né, da necessidade da organização, da luta pela emancipação das mulheres, e hoje, especificamente, eu atuo no movimento sindical, junto aos sindicatos portuários do Pará e Amapá, na luta, né, pelo porto público e eficiente, na luta por melhores condições de trabalho, e construir a unidade popular, né. Esses movimentos que eu fiz parte decidiram, né, contar com um partido legal, né, decidiram organizar seu próprio partido. Acreditávamos que já tínhamos condições políticas para isso, já estávamos organizados a nível nacional para isso, e estava na hora de ter o nosso partido, um partido organizado pelo povo, para o povo, e que a gente fez uma campanha gigantesca a nível nacional, né, com diversos militantes nas ruas, conversando, dialogando. Precisávamos coletar 500 mil assinaturas e coletamos 1.200.000 assinaturas no país todo, um exemplo de dedicação, de disciplina e de muita vontade. Para nós, da Unidade Popular, a organização e a luta não é apenas uma escolha, mas é uma necessidade imposta por essa conjuntura, por essa realidade. E quando a gente fala que a gente está lutando pelas nossas vidas, pelo direito de existir dignamente, a gente fala com a certeza de que esse é o único caminho, pois só o povo salva o povo, né? Então, a gente está muito feliz assumindo essa responsabilidade, pela primeira vez participando do processo eleitoral e já colocando com diversas dificuldades. Não temos tempo de TV, não temos fundo partidário, mas a gente tem uma militância, tem um histórico de luta aí
dispostos a construir, a debater com a população a necessidade da organização popular e a luta pelo poder popular, né? A necessidade de ocupar os espaços políticos, de dizer não a essa política, né, burguesa que só quer cada vez mais com que a política seja voltada aos interesses dos grandes empresários em detrimento da população, né? Então, a gente está aqui, mais uma vez agradeço o espaço, né, desse convite aqui, importante para divulgar, principalmente nessa conjuntura em que a gente tem pouco espaço para divulgar a nossa ideologia, o nosso programa, a nossa política. Então, eu agradeço muito esse espaço aqui. Esta é a Raquel Brício. A Raquel Brício, ela é a candidata, hoje, a nossa convidada, candidata a vereadora pelo partido, pelo UP, o partido aí, portanto, da Unidade Popular Socialista, Unidade Popular pelo Socialismo, um novo partido, inclusive, acredito que é o mais recente, é o partido mais recente, é um ano, né? Tem basicamente um ano como partido, né? É, o mais recente, foi final do ano passado, em dezembro do ano passado, a gente conseguiu o registro legal. Já com... Vocês conseguiram 1 milhão e quantas assinaturas? 200 mil. 1.200.000 assinaturas. Isso. Numa conjuntura de acirramento, né? Numa conjuntura de acirramento das contradições, numa conjuntura de crescimento do fascismo, e coletar essa assinatura nas ruas foi uma tarefa que não foi fácil, mas que foi muito importante para a gente, porque nos permitiu estar cada vez mais próximo do povo, né? E sentir mais as demandas que nós temos no nosso dia a dia. Quem sabe é importante, né, Valdo, quem sabe o nosso camarada aí de Recife, eles peguem essa receita aí, aliança aliança contra o Brasil, né? Pegue essa receita com o pessoal do UP, né? Mas eles vão querer saber como que conseguiram um número muito relevante, um número muito significativo. Então, já queria passar para você a palavra para começarmos aqui já a nossa sabatina, começarmos aqui já o nosso bate-papo de hoje. Só antes de passar a palavra para o camarada aí de Recife, eu queria pedir para você que está chegando agora, estamos começando a nossa transmissão ao vivo, e faça a inscrição, acione o sininho para ser notificado, dê o like, dê o positivo e também, na medida do possível, contribua aqui com os dois canais, a TVC Jornalismo e a TV Jovens Cronistas. Pedro Araújo, nosso cronista de Recife. Vamos lá, então, para a primeira pergunta aí da nossa sabatina de hoje. Só lembrando, para os três aqui, é importante que quando um estiver falando, todos deixem o microfone desligado, deixem no mudo para não dar esse ruído, para ficar uma qualidade de áudio bacana. Então vamos lá, Pedro de Recife. É sempre importante reiterar que enquanto a Unidade Popular conseguiu esses mais de 1 milhão de assinaturas, o presidente, com a influência dele, não conseguiu nem 10% para formar o partido dele. É sempre bom reiterar isso para ver o quanto é o engajamento da esquerda. E quando não existe fake news no jogo, o quanto a esquerda consegue se mobilizar. Raquel, a gente sabe que historicamente o norte e o nordeste do país sempre foram regiões mais deixadas de lado por investimentos federais, pelo olhar de Brasília. O Brasília nem sempre olhou tanto para aqui para cima. E principalmente agora, no desgoverno Bolsonaro, a gente nota que existe para a região do Nordeste a gente relega a fome, para o Norte a gente relega o fogo. É basicamente isso que eles estão passando aqui para nós. Quais são os maiores desafios nesse contexto de um país mergulhado no fascismo, com um poder central governado por um fascista, que você acredita? Qual vai ser o contexto dentro das assembleias municipais e os maiores desafios que você vai encontrar como vereadora dentro do município, dentro da esfera do município? Bem, um dos maiores desafios que a gente enfrenta, né, é a necessidade de organizar o povo para compreender a necessidade da sua organização e da luta, né? Chamar o povo a se organizar, chamar o povo para se organizar quer dizer que nós não vamos prometer que nós vamos resolver, o partido vai resolver o problema do povo, mas só o povo salva o povo. E que a gente precisa ocupar os espaços para potencializar as lutas, porque nessa conjuntura de esquecimento, de abandono, Belém, por exemplo, é governada pela direita,
né, nas últimas 2 gestões, né? E está completamente abandonada. E quando a gente fala abandonada, não é porque a gente é oposição, né, uma estratégia de discurso, não, é só olhar para o lado. A gente observa que Belém está abandonada, como as grandes capitais do nosso país, né? A gente também tem uma cidade que é voltada aos interesses dos empresários, né? Há um conluio imenso da prefeitura com as empresas de transporte, com as empresas de limpeza urbana, que vê nos direitos, né, uma mercadoria. A passagem é muito alta, a frota é terrível, o número é muito pouco de ônibus, extremamente sucateados. Essa semana, 2 ônibus pegaram fogo aqui em Belém, no trajeto, né, enquanto estava funcionando. Então, só para perceber como é que é a situação do transporte público aqui em Belém. Então, essa lógica de cidade, a necessidade de debater uma cidade voltada aos interesses da população, esse é o nosso desafio, construir essa lógica, construir essa política, né, de que a população, que a necessidade da população seja pautada no dia a dia da Câmara Municipal, no dia a dia das políticas públicas do município, né? E, por falar em Amazônia, né, a gente está aqui bastante esquecido, né, pela política nacional, quando se tem, o Bolsonaro acabou de dizer, né, que quer sobrevoar o Pará, que convida vários diplomatas, né, para mostrar que não tem fogo, o cara mente mesmo, né, já mentiu na ONU, eu como ribeirinha, a gente repudia muito, né, o que foi falado, né, lá na ONU, que são os caboclos da Amazônia que estão fazendo essa questão de desmatamento. Então, Bolsonaro mente. E a gente está do lado da verdade. É por isso que, para nós da Unidade Popular, foi uma tarefa difícil, sem estrutura, sem recursos para poder potencializar a nossa coleta, mas chegar a 1,5 milhão de assinaturas, falando a verdade para o povo, tendo trabalho de base, isso foi fundamental para a gente, por isso que a gente conseguiu. E também porque robô não pega assinatura, robô não assina, por isso que o Bolsonaro não conseguiu legalizar o partido dele. Então, por isso a gente está aqui, e acredito que o principal desafio nosso aqui em Belém é organizar o povo para esse sentimento de tomar a política como seu instrumento de luta para a transformação social, de uma luta anticapitalista, de uma luta para uma sociedade que não veja no lucro o principal objetivo e que sim a garantia de direitos, a garantia de vida digna para o nosso povo, de moradia, de políticas públicas que vão garantir uma qualidade de vida para a nossa população. Então, esse eu acredito que é o nosso principal desafio aqui em Belém, construir o poder popular a partir da organização de base, da luta dos trabalhadores, da juventude, das mulheres, de todos os setores da sociedade que são oprimidos nesse sistema e pela política, né, colocada aí, tem compromisso com os empresários aqui da nossa capital. Estamos conversando com a nossa convidada de hoje, a candidata pelo UP, o Partido Unidade Popular, a Raquel Brício. Ela fala de Belém do Pará e já peço para você que está chegando neste momento, compartilhe, ajude aqui os 2 canais, interaja aqui também em nosso chat. É muito importante que você interaja. E vamos falar, então, rapidamente um pouquinho também com a nossa comunidade, dar atenção um pouquinho para você que está aqui no chat da TVC e da TV JC. Bom, Ana Carolina Neves, ela diz, viva a Unidade Popular. Ainda diz aqui a Ana Raquel, mulher guerreira, uma das fundadoras do movimento de mulheres Olga Benário. É isso aí, então, já mais uma informação sobre a candidata que estamos entrevistando por aqui. A Janari Jaime, Raquel, mandando aquele alô também. A Deneide Terezinha de Carlos está por aqui também. Ela diz aqui, boa noite, Valde Pedro. E uma Rocha também. Esta é de fé e uma guerreira e pronta para o combate. Vote em quem te representa. Vote na Raquel. Ela colocou até o número da Raquel aqui, 80123. É isso aí, 80123, o P. É isso o teu número, Raquel? 80123? Isso mesmo. É um número muito fácil, né? O número do partido, o partido novo, o partido que foi criado, e não o novo, né? Não confundam. Tem um partido novo que de novo só tem ideias velhas, né?
Mas então é isso aí. A Deneide está por aqui também, diz boa noite, Raquel Brício, seja bem-vinda. A Deneide Terezinha de Carli, que também é uma das grandes ativistas aqui dos dois canais, ativista digital aqui também, militante digital. Por aqui ainda temos outros camaradas e companheiros, aqui o Augusto César, também eu pulei aqui um camarada, o San Rabelo diz o P, aí sim, na sequência, temos ainda a Ana Carolina, temos também aí o Augusto César. Então, ele diz aqui: a verdade é combativa e há de triunfar, viva a unidade popular. Por aqui também, Vilma Nonato de Brício, viva a luta das mulheres, deve ser parente aí da Raquel, a Vilma Nonato de Brício. Minha irmã. Sua irmã, então está aqui, a sua irmã atuando por aqui, valeu, então um abraço aí para a Vilma Nonato. Ela também está em Belém, é isso? Isso, é professora da UFPA. Então um abraço para ela, um abraço para a Vilma Nonato de Brício. O Fernando Gregório, outro militante aqui muito ativo também, ele diz boa noite a todos, pede like aqui para os dois canais, como sempre, ele dando aquela motivação para todo mundo ajudar aqui os dois canais. Dora Neto, diz Raquel, nossa futura vereadora. Ó, já tem gente prevendo o teu futuro aí, ó. Prevendo o futuro da Raquel. A Fernanda Araújo também diz aqui: vote nos candidatos que defendem um programa popular. A Raquel Brício, 80123. A campanha está boa, hein? É isso aí, tem que ser ativo. A campanha da Raquel aqui está bombando. Também aqui, Ive, está por aqui, Ive, também assistindo. Abraço, Valdo, Jonas, para todo mundo. Matheus Mendes, grande companheira, fonte de inspiração, diz aqui o Matheus. Ainda outros camaradas. João Barbosa também, gostei muito da conversa com a candidata da UP em Fortaleza. Candidata da UP, provavelmente a candidatura a prefeito. A prefeita, né? Exatamente. Então, um abraço aí para o João Barbosa, Paula Colares, portanto, João Barbosa aí confirmando. A Helena Maciel também, parabéns, viva a luta das mulheres, paraense, e por aí vai. Roberta Eugênia Ramos também, boa noite, mundo, boa noite, muito, né? Boa noite aí, é muito bom contar aqui com a presença, portanto, da nossa convidada de hoje. Bom, na sequência, vamos conversar com outros camaradas, outras camaradas por aqui também, mas vamos dar sequência à nossa sabatina de hoje. Bom, Raquel, eu queria agora, vamos ser propositivos. Você já indicou algumas ideias que você, pelo menos, acho que pretende desenvolver, trabalhar, caso eleita para uma vaga aí na Câmara de Vereadores de Belém do Pará, mas eu queria que você falasse, resumisse as suas propostas, o que você pretende implantar como vereadora, ou seja, você vai pegar um momento muito difícil, um momento aí crítico de pandemia, de situação econômica muito grave aí do povo trabalhador, e aí o que você pretende fazer de forma resumida? Bem, o principal para a gente é construir um mandato que seja um instrumento que potencialize as lutas de movimentos sociais que constroem essa candidatura. Esse apoio aqui que a gente sentiu aqui nas redes é um apoio das pessoas que estão construindo esse projeto, ou seja, essa candidatura não é minha, é uma candidatura coletiva de todas essas pessoas que estão construindo essa candidatura, essa luta e esse programa. Então, a nossa principal proposta é potencializar, usar o mandato da Câmara Municipal de Belém para potencializar as principais pautas do nosso povo e poder também expor, né, os demais vereadores a projetos que realmente vão beneficiar o povo e ver quem deles tem coragem, né, de votar a favor e desafiar os grandes empresários aqui da nossa capital. Então, nossas áreas aqui principais de demandas é essa questão do transporte, a necessidade de ter uma fiscalização maior, de ter uma auditoria no contrato com as empresas,
de ter uma redução de passagem, passe livre para estudantes desempregados, de ter uma empresa estatal do município que cubra as áreas onde as empresas privadas não têm interesse de atuar e que cobre a qualidade do serviço público, né, de transporte público. A questão das creches também, um absurdo aqui, a maioria das mulheres não tem acesso à creche, né, não tem com quem deixar seus filhos com segurança para trabalhar ou para estudar. A questão do saneamento também. Belém, né, é uma cidade que chove, né, a gente até brinca aqui, né, que não sabe se chove todo dia, que tem duas épocas do ano, que chove todo dia, que chove o dia todo. Então, a chuva é uma constante aqui na nossa capital. E quando coincide com as cheias, o prejuízo material é muito grande, porque alaga, Belém alaga inteira, né, e a população pobre sofre com isso, porque perde tudo que conseguiu construir, né, os seus móveis, as suas casas e tudo mais. Então, essa situação dos alagamentos é um caso crítico, é um caso que é possível de ser planejado, precisa ter vontade política, ter interesse político e planejar bem a questão do saneamento, da questão estrutural da cidade como um todo, né? O que a gente vê é o contrário, prefeitos justificando a chuva como uma desculpa para essa questão da incompetência deles em relação a essa questão da política de saneamento, né? Então, a saúde nem se fala, né? Vários candidatos aqui defendendo a parceria público-privada como como uma questão que vai resolver o problema da saúde. Nós temos um candidato a prefeito aqui, inclusive dizendo que vai colocar cota nos hospitais particulares para poder atender, né, a população que a prefeitura pagaria para eles. E a gente está vendo aqui diversos escândalos, inclusive com as OS que administravam os hospitais de campanha do governo do estado, já demonstraram que não tem condições, não tem competência, e não significa melhoria nenhuma terceirizar o atendimento à população, e que é necessário, sim, lutar para que dinheiro público seja investido no setor público. Então, a defesa dos servidores públicos, a defesa das pautas sociais, do serviço público também é uma bandeira que a gente está levantando bastante nesse momento, principalmente diante dessa conjuntura de ataque ao serviço público em relação à reforma administrativa, que é mais uma reforma do Bolsonaro para atender os interesses, né, do mercado financeiro, que o objetivo real é atingir a população que precisa desse serviço público de saúde, de educação de qualidade, e que, com esse projeto de reforma da Previdência, o objetivo é atacar não só os servidores, mas também toda a população, na medida em que ataca também o serviço público. Então, no geral, nossa proposta é potencializar as lutas, né? As lutas que já são históricas, as pautas que a gente já atua no dia a dia. Nenhuma dessas pautas que eu coloquei aqui são pautas novas, que a gente inventou agora para disputar a eleição, não. São pautas que a gente já atua diariamente e que agora, caso a gente consiga eleger, nós vamos ter um espaço dentro da Câmara Municipal para pautar e para pressionar os demais vereadores para aprovar não só o projeto de leis, mas também para aprovar uma fiscalização maior com as empresas e também fiscalizar o trabalho do executivo, que também é uma função do Legislativo Municipal e que a gente precisa também cumprir, né? E cumprir com ousadia, cumprir com vontade, porque esse espaço que nós temos, caso a gente seja eleito, é um espaço conquistado, né? Será um espaço conquistado por várias mãos, por várias pessoas que estão construindo esse projeto. Então, a gente está nessa luta aí para construir o poder popular. Esta é a nossa convidada, a nossa convidada candidata a vereadora por Belém, no Pará, Belém do Pará, capital, portanto, Belém. A Raquel Brício, ela é do UP, do Partido Unidade Popular pelo Socialismo, e queria já passar a palavra, antes de passar a palavra aí para o nosso camarada de Recife, o Pedro Araújo, eu já peço para você que está neste momento agora, chegando agora neste exato momento, estamos se aproximando da metade do programa, portanto, já quase finalizando este primeiro bloco de sabatina. Você que ainda não está inscrito aqui nos dois canais, faça a inscrição, toque o sininho aqui do lado, dê o like, dê o positivo, e na medida do possível, ajude os dois canais por meio do nosso financiamento coletivo. É muito prático, muito democrático esse método para você colaborar de maneira
espontânea, né, de maneira participativa, coletiva, portanto, você pode colaborar com uma colaboração, você ajuda os dois canais. Bom, e também para quem já estiver inscrito, continue divulgando os dois canais, traga outras pessoas, familiares, companheiros, camaradas aí também do seu meio, para que todos façam as inscrições aqui em ambos os canais. Agora sim, Pedro Araújo, para finalizarmos aí a nossa sabatina, estamos chegando aí neste final da sabatina de sexta-feira com a nossa convidada de Belém do Pará. Agora a bola está com você, por gentileza, faça a sua indagação final. Seu microfone. Desculpa, estava com o microfone no mudo, foi mal. Raquel, você claramente é uma candidata muito jovem, e nós precisamos realmente de gente jovem na política, gente, sangue novo na política, para ter o que realmente, de fato, vai fazer uma nova política, são ideias novas. Mas a gente vê muito hoje dos jovens desinteressados por política ou repetindo muito lugar comum. Como você acredita que uma candidatura como a sua, com o que a Unidade Popular tem a oferecer, ela pode trazer o jovem à política e fazer o jovem se interessar, não só apenas pela política, mas principalmente por ideias socialistas, como é a proposta da UP? Bem, queria aproveitar a oportunidade para dizer, né, que na nossa primeira participação nas eleições, né, proporcionalmente, nós somos o partido com maior representatividade de jovens, né, candidatos, de negros e negras e de mulheres. Então, para a gente, isso, ter um partido em que o jovem tem espaço para ser direção política, tem espaço para crescer, para se fortalecer, para se organizar politicamente e para lutar. Então, a gente acredita que organizando a juventude na base, na sua escola, no seu bairro, no seu trabalho, a gente consegue demonstrar para aquele jovem que a política faz parte da sua vida, independente da vontade ou não. Se a gente gosta ou não de política, a política está aí. Agora, não existe espaço vazio. Não existe espaço vazio. Ou a gente está disputando esse espaço, ou a gente deixa para outros grupos disputarem apenas. Então, esse lugar de fala, essa coletividade que existe entre os jovens dentro da UP nos permite ter essa tranquilidade de atuar entre os jovens e de cada vez mais chamar o jovem para se organizar, porque a gente não chama só para se organizar na UP, chama para se organizar também nos movimentos sociais, para que a juventude monte seus grêmios na sua escola, seus DCEs, nas universidades, que monte centro de cultura, que monte organizações culturais também nos seus bairros e que façam a luta cotidiana. Então, essa aproximação pela base, pela luta, ombro a ombro, isso é importantíssimo, porque não adianta apenas falar do socialismo, é necessário educar o povo, educar também a juventude, pondo em revolução, né, como o Tchê já dizia. Então, a partir desse momento que a gente faz essa organização de base, essa luta com os jovens, a gente consegue demonstrar não só que é possível transformar o mundo, que é necessário transformar essa sociedade, e que o capitalismo não é um sistema não é um sistema que dá condições para a gente viver dignamente, né? Então, isso a gente já sabe, porque a gente vive a realidade. A diferença é que o sistema usa todo um instrumento de superestrutura, de cultura, para poder demonstrar que o fracasso da vida é um fracasso individual, né? Que a gente não consegue o que quer porque a gente não se esforçou tanto com o debate da meritocracia. E nós estamos vendo que isso, na prática, que isso não existe. Então, a crise do sistema capitalista, né, e agora com essa pandemia, comprova cada vez mais que é um sistema que é incapaz de resolver o problema do nosso povo, que é um sistema em que o lucro é prioridade, que é um sistema em que milhões de pessoas perderam emprego, e milhares de pessoas perderam a vida por causa dessa pandemia. Uma minoria de super ricos, de bilionários, cresceram sua fortuna durante essa pandemia. Então, as contradições do capitalismo, elas estão cada vez mais visíveis, estão cada vez mais agudizadas, e a gente sente essa realidade de forma mais imediata. Então, a prática é o critério da verdade, né? Como Marx também dizia. Então, se a prática é o critério da verdade, o nosso debate parte da prática, né?
para a teoria, a parte da realidade material que a juventude vive. Então, a partir dessa realidade, a gente chama para organizar, a gente faz as denúncias anticapitalistas e também apresenta o socialismo como uma alternativa de sistema em que as pessoas não sejam tratadas como objetos, em que as pessoas sejam reconhecidas como sujeitos de direitos e que realmente as riquezas socializadas, que as pessoas, que os trabalhadores, que a juventude tenham que aquilo que é seu por direito. Então, o capitalismo em crise, ele demonstra cada vez mais, né, a sua capacidade de satisfazer as necessidades do povo, demonstra cada vez mais a sua sede de lucro, independente de quantas pessoas vão morrer, e é literalmente morrer por causa dessa sede de lucro, e a gente consegue, com isso, demonstrar que que não basta apenas achar que está tudo ruim. É necessário também achar que é possível mudar, que existe uma alternativa, e essa alternativa é a construção de uma sociedade igual, de uma sociedade socialista, e essa sociedade não vai vir do nada. A sociedade vai vir a partir da organização popular, na luta pela construção do poder popular. Então, a juventude quer se organizar, faz parte da natureza da juventude se organizar, em qualquer coisa que seja. Agora, se organizar na política também é um espaço que a gente tem que apresentar, uma alternativa que a gente apresenta para a juventude, se organizar politicamente na luta pelo seu direito de existência, pelo acesso à cultura, ao esporte, ao lazer, à educação e principalmente a perspectiva de vida, a perspectiva de emprego, a perspectiva de vida com dignidade. Então, é por isso que a UP, a gente tem aí uma boa parte dos nossos filiados de jovens nas nossas fileiras. Esta é a candidata convidada de hoje, candidata a vereadora por Belém, no Pará, capital paraense. Ela é do Partido Unidade Popular pelo Socialismo, um partido o mais jovem do Brasil, e queria agradecer muito a presença aí da nossa convidada, agradecer por ter aceito o convite, mas rapidamente eu queria passar também para você, passar uma ideia aqui para o nosso público sobre toda a situação aí de Belém, uma cidade portuária, uma cidade histórica, o Pedro Araújo, uma cidade como Recife, né? Uma cidade histórica, uma cidade aí portuária, e que talvez uma das mais afetadas agora pela pandemia do coronavírus, muitas contaminações. Então, a dificuldade que você, e no caso, até seria bom você falar um pouquinho também da candidatura majoritária. Vocês estão em carreira solo, ou vocês estão em alguma frente, ou vocês estão sozinhos na parada? Então, faça um resumão aí, já agradeço muito a tua presença, e fale um pouquinho, então, dessa situação aí, até mesmo das dificuldades para o corpo a corpo, tete a tete, né? Você está mais pelas redes sociais, ou seja, fale um pouquinho mais também desse contato com o público. Bem, assim, né, como a gente não tem tempo de TV, fica mais difícil a gente apresentar o nosso programa durante esse processo de pandemia. A UP nasceu do povo, nasceu dos bairros populares, das lutas sociais, então estar perto do povo é o nosso espaço, né? Então, a gente coletou as assinaturas também no meio do povo, né, nos locais de grande concentração, nos bairros, e então realmente está sendo mais difícil para a gente fazer esse processo de divulgação do nosso programa nesse período de pandemia. A gente atua bastante nas redes sociais, mas a gente sabe que existe uma limitação de alcance das redes sociais, que muitas pessoas não têm acesso nem ao smartphone, nem à internet, muito menos às redes sociais. Então, a gente também está fazendo campanha de rua, seguindo todas as orientações, distanciamento, álcool em gel, usando máscara, fazendo com que a gente consiga chegar também na população desse jeito, né? Sem fazer aglomeração, sem estar descumprindo as orientações que possam colocar a nossa população mais em risco, porque aqui em Belém está tudo funcionando, só os ônibus que não voltaram à sua totalidade, continuam reduzidos, então os ônibus estão extremamente lotados, a população já sofre muito, né, o risco, né, da contaminação por causa dessa questão da aglomeração, então não é a escolha que o povo está saindo, precisa sair para poder ter o seu sustento, né, principalmente com essa redução do auxílio emergencial e com o desemprego. Então a gente
não pode ser, né, nós candidatos, um vetor nessa conjuntura também da transmissão. Então, por isso que a gente segue a campanha de rua, mas seguindo as orientações para que a gente consiga contribuir, inclusive, com esse debate ideológico, né, que existe na sociedade, um debate negacionista, anti-vacina, que a gente não concorda e que a gente precisa reafirmar a importância da ciência, a importância do povo se apropriar, inclusive, dessa ciência. Então, aqui o povo sofreu muito, né? Foi um exemplo do colapso, né, do sistema público de saúde municipal, do descaso total com a saúde pública municipal, e a pandemia evidenciou isso. E, ao mesmo tempo, evidenciou a importância do SUS, né? A importância do SUS 100% público, 100% estatal, porque chegou um período aqui que não adiantava o cara ter plano de saúde que fosse, ele ia para o SUS, porque era lá que tinha o respirador, era lá que tinha leito. Então, isso foi muito importante. Então, essa pandemia também revelou a necessidade de mais investimento no SUS. Sobre a questão majoritária aqui, nós avaliamos já no primeiro turno de fazer parte de uma frente de esquerda aqui, apoiando Edmilson Rodrigues, que é deputado federal, que já foi prefeito de Belém durante 2 mandatos, né, foi o prefeito com maior aprovação, porque a gente acredita que nessa conjuntura tão acirrada, a gente não podia arriscar que a direita, mais uma vez, ganhasse a prefeitura de Belém. Então, a gente podia, para dar visibilidade para o nosso partido, lançar um candidato a prefeito, porque as portas, inclusive, são maiores quando você tem um candidato a prefeito, né? As entrevistas, os espaços nos jornais, na mídia, são maiores. Mas a gente avaliou que a realidade daqui está tão difícil, está tão acirrada, que a gente não pode correr o risco de deixar a extrema-direita governar Belém, né? A direita, seja a direita apoiada por Bolsonaro, seja a direita dos barbalhos aqui, né, que é nacionalmente conhecida, e seja a direita tradicional do PSDB, que sempre vem revezando aqui no poder, principalmente na região metropolitana de Belém. Então, a necessidade de fazer uma unidade ampla para derrotar essas políticas, a gente já, no primeiro turno, já vem apoiando Edmilson Rodrigues, prefeito 50, e trabalhando as nossas candidaturas aí para vereadora aqui de Belém, junto, né, para poder fortalecer essa luta, né, de combate à extrema-direita, de combate a retrocessos, e principalmente na luta por direitos, para manter o que é público, né, para, enfim, denunciar as parcerias público-privadas, todos os desvios que acontecem fruto dessa relação público-privada, seja da UES, seja das obras, um BRT que está há mais de 10 anos a obra do BRT, impactando todo o trânsito da cidade, que tirou 2 vias das grandes principais cidades e que já foi construída e destruída para ser construída novamente e que até hoje a população não tem acesso. Então, essa realidade que Belém vive, uma realidade de descaso, uma realidade de abandono, e que a gente vê nessa iniciativa de unidade uma oportunidade de trazer Belém de volta para a mão do povo. Muito bem, agradecendo mais uma vez, agradeço aqui em nome dos 2 canais, da TVC e TVJC, mais uma vez aí, agradecemos a presença da candidata convidada, a Raquel Brício, ela é do Partido Unidade Popular pelo Socialismo, ela é candidata em Belém do Pará. Uma ótima campanha para você, esperamos aí. Eu espero te entrevistar aqui já como vereadora em 2021, em janeiro. Então, você já assume aqui o compromisso, né, de voltar, não como candidata, mas como uma das eleitas aí em Belém. Então, boa campanha, boa sorte e até uma próxima oportunidade. Eu agradeço muito o espaço, né? Com certeza estarei aqui novamente, caso eleita, principalmente, né, numa capital em que dos 35 vereadores temos apenas 4 mulheres e apenas uma é de esquerda, ou seja, apenas uma se compromete com as pautas feministas. Então, a gente está nessa luta aí também para poder dar mais espaço para as mulheres negras, jovens, das periferias, colocar a nossa voz, né? Colocar as nossas pautas e as nossas lutas que são cotidianas também para dentro da Câmara. Então, agradeço imensamente o espaço, vamos seguir aqui nessa luta, não só nas eleições, mas no dia a dia, porque a luta do povo, assim como a luta da unidade popular, não para nas eleições, né? E não vive somente em torno das eleições. Obrigada. É isso aí. Agradeço também a tua presença, até uma próxima oportunidade, uma ótima campanha. Vamos dando sequência agora